As formas de interpretação podem ser literal, gramatical, ou seja, exame de cada termo utilizado na norma, isolada ou sistematicamente, de acordo com as regras do vernáculo. Pode ser de forma de interpretação lógica, que é a utilização de raciocínio lógico para análise metódica da norma em toda a sua extensão, desvendando o seu sentido e alcance. Pode ser também uma interpretação sistemática, que é a análise da norma a partir do ordenamento jurídico de que é parte, relacionando com outras normas com o mesmo objeto, direta ou indiretamente. Outra forma de interpretação também é histórica, que é a análise da norma partindo da premissa dos seus antecedentes históricos. Verifica as circunstâncias fáticas e jurídicas que a antecederam, e aí com o próprio processo legislativo correspondente. Outra forma de interpretação também é a finalística, ou teleológica, que é a análise da norma tomando como parâmetro a sua finalidade e adaptando às novas exigências sociais. Outra forma de classificação de interpretação, quanto à origem, pode ser doutrinária, jurisprudencial, autêntica, que é realizada pelo próprio legislador por meio de lei interpretativa. Pode ser também quanto aos resultados, que é declarativa, declara o alcance da norma, ou extensiva, e estende o alcance da norma. Pode ser também restritiva, restringe o alcance da norma, e abrogante, que reconhece o preceito interpretado é inaplicável. Nenhum desses métodos se opõe necessariamente sobre o outro. O que dispõe o artigo 5º da LINDB? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Outra forma de classificação de interpretação. Quando não existe uma lei a aplicar no caso concreto, o juiz tem que valer de outras fontes do direito para encontrar a regar que efetivamente deve disciplinar a relação jurídica submetida à sua apreciação. No caso, é o artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz vai decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A essas fontes somam-se a doutrina, a jurisprudência e a equidade. Para que uma lei seja aplicada em regra, é necessário que seja vigente. A publicação da lei no Diário Oficial enseja a presunção de que todos a conheçam. É o artigo 3 da LINDB. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ninguém pode fazer isso. Já no artigo 1º da LINDB, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o território, em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. No parágrafo 1º, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Ou seja, nacionalmente, internamente, 45 dias, e lá fora, 3 meses. No estrangeiro, 3 meses depois de oficialmente publicada. Para que a lei vigore de imediato, é preciso que conste expressamente em sua redação. Tem que estar expresso. A vacatio legis é o período em que a lei, embora publicada, aguarda a data de início de seu vigor, em função de 3 hipóteses. A primeira delas, ter sido fixada uma data posterior para o momento de início de seus feitos. Segundo, deve entrar em vigor 45 dias após publicada, em face de omissão de norma explícita. Se não tiver nada dizendo na lei, automaticamente cumpre o rigor de 45 dias após publicada, em face da omissão da norma explícita. E o terceiro, estar pendente de regulamento, explícita ou implicitamente, as normas de eficácia limitada. Está em uma sequência estruturada, que é edição, depois o processo legislativo, vai para a sanção presidencial, publicação, vigência e obrigatoriedade. Depois da publicação, tem a questão da vacatio legis. No Brasil, é de 45 dias e no exterior são 3 meses. Se uma lei for republicada, os direitos adquiridos com a redação anterior são respeitados, produzindo a disposição corrigida aos mesmos efeitos de uma lei nova, levando em consideração a boa-fé do agente, no caso do artigo 1 da LINDB, e parágrafo 3º,
Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer uma nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação, ou seja, somente depois de publicado novamente, que aí passa a valer. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Em um ordenamento jurídico, as normas podem perder a sua vigência, deixando de pertencer ao sistema, fato que é denominado revogação. No artigo 2º da LINDB, não se destinando à vigência temporária, ou seja, é para a norma geral, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Já no parágrafo 2º, nos diz: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por a lei revogadora ter perdido a sua vigência. O nome disso se chama repristinação, ou seja, salvo disposição em contrário, ou seja, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, o que a gente chama de repristinação. A revogação pode ser quanto à forma, quanto à abrangência ou regras reguladoras da revogação. Quanto à forma, pode ser expressa ou tácita. A expressa é quando a nova norma anuncia a revogação dos dispositivos anteriores. E a tácita, quando a nova norma disciplina a matéria de forma diferenciada da regra original, tornando ilógica a sua manutenção. Quanto à abrangência, pode ser total, que é a abrogação, ou a revogação pode ser parcial, que nós chamamos ela de derrogação. Regras reguladoras da revogação. Lex superior, a norma que dispõe forma e materialmente sobre a edição de outras normas prevalece sobre essas. Lex posterior, se normas do mesmo escalão estiverem em conflito, deve prevalecer a mais recente. E lex specialis, ou seja, a lei especial, a norma especial revoga a geral, no que essa dispõe especificamente.